Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo este vídeo. Neste vídeo, vamos dar continuidade à disciplina de geotecnia ambiental e vamos entrar em um novo assunto, que seria a parte de contaminação e remediação de solos. Nesta primeira aula, neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre, basicamente, aspectos básicos, conceitos e alguns casos de contaminação e também de remediação famosos que aconteceram ao redor do globo e que, inclusive, contribuíram para a área de remediação com novas tecnologias e novos métodos. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E hoje nós iremos falar basicamente, né, dos aspectos básicos da contaminação e remediação de solo e de água, né? Quando a gente fala de contaminação de solo, né, e nós já explicamos isso lá no início do nosso curso, o solo ele é composto, né, ele é um sistema que nós chamamos de trifásico. Então, lá nas primeiras aulas que nós falamos sobre composição do solo, nós falamos que o solo é um sistema partículas sólidas mais a água mais o ar. De modo que fica muito difícil nós restringirmos apenas a contaminação do solo, sendo que a maior parte dos contaminantes tem uma interação, uma interface mínima com a água. Então, quando a gente fala em contaminação de solos, na maioria dos casos, nós estaremos falando em contaminação de água subterrânea também, tá? Então, é por isso que a gente fala em contaminação e remediação tanto de solo quanto de água subterrânea nesse caso. E começando aqui, né, eu já coloco para vocês alguns usos do solo, alguns deles nós já abordamos em aulas anteriores, mas veja na primeira figura nós temos barragens de rejeito, aterros de disposição de resíduos ou mesmo aterros para demais obras urbanas e também para a aplicação da agricultura ou mesmo agropecuária. E basicamente, né, os solos, eles não são apenas um meio de cultivo ou uma camada de suporte, mas eles têm outras diversas propriedades que nós deixamos aqui mostradas para vocês na esquerda, né, como elemento de fixação e nutrição da vida vegetal, né, então seja para culturas agronômicas ou mesmo para plantio e manutenção de florestas, né, os tipos de solos vão ser fundamentais nos tipos de culturas que ali vão se desenvolver. São elementos de suporte, né, os solos como fundações para edificação, né, são camadas de suporte. São elementos, né, o solo é também considerado um material de construção, uma fonte de armazenamento tanto de combustíveis fósseis, como também de água, água mineral, água subterrânea, como também de riquezas minerais, e aqui entram as jazidas. Então, as propriedades do solo são as mais diversas possíveis, o que faz com que, na maioria das vezes, ele seja também um elemento para a exposição de produtos contaminantes, que é o objetivo desta aula. Então, quando a gente fala de contaminação e de água e de água subterrânea e de solo, nós temos que passar pelo conceito de poluição. Aqui eu vou apresentar um conceito mais genérico de poluição. E ao final desta apresentação, nós vamos ver que há um conceito de poluição quando a gente fala já relacionado à remediação. Nós vamos ver a diferença dos conceitos de poluição e contaminação. Mas, por enquanto, né, para a gente entender aqui o decorrer da nossa aula, o que seria a poluição do solo, no caso? Seria a deposição ou disposição, descarga, infiltração, acúmulo, injeção de material no solo ou no subsolo de substâncias poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso. Então, qualquer uma dessas operações, deposição, descarga, infiltração, lançamento no solo ou subsolo de substâncias poluentes, é considerada uma atividade de poluição do solo. E depois nós vamos ver o que é poluição, tá? Então, aqui fica uma dúvida, e quem já tiver esse conceito aí de poluição, vai ver que fica bem mais claro ao longo da disciplina, tá? Então, a poluição do solo,
ela vai ser abordada aqui durante esta apresentação. Bom, e quando a gente fala de poluição, vejo que aqui já apareceu um termo diferente. Eu coloquei fontes de contaminação. E já já nós vamos falar o que é a diferenciação desses dois conceitos. Poluição, então, é quando eu lanço substâncias poluentes, nesse caso, como nós estamos falando de solo, no solo. Mas, dependendo das fontes de poluição, e aqui eu vou tratar como sinônimo fonte de poluição e contaminação, nós temos tipos de poluição diferentes. E aqui eu gostaria de frisar com vocês, né, alguns tipos ou distinção dos termos de poluição. Primeiro deles, a diferenciação entre o que é uma fonte pontual, ou o que é uma poluição pontual, do que vem a ser uma poluição difusa. Uma poluição pontual, como o próprio nome diz, ela é localizada em um determinado ponto. Exemplo, a nossa figurinha aqui da direita que mostra, né, um posto de gasolina e o seu reservatório de combustível, no caso aqui vamos supor que seja de gasolina, ele apresenta um vazamento que vai contaminar aqui tanto o solo, que é essa camada de marrom mais escura aqui, quanto a água subterrânea, que é essa camada de água mais clara. Neste caso, falamos de uma poluição pontual porque ela está localizada no vazamento do tanque de combustível. Certo? Então, a poluição localizada em um ponto específico. E o que é uma poluição difusa? A poluição difusa é quando eu não consigo identificar com facilidade isso aqui, que é um local específico onde ocorre a poluição. Isso pode acontecer, por exemplo, em fenômenos de chuva ácida. Quando a gente tem chuva ácida, não tem como falar de onde está vindo a chuva ácida. Então, é uma forma de poluição difusa. As poluições ainda podem ser classificadas, pessoal, como uma poluição ativa ou inativa. Né? Uma poluição que está acontecendo neste momento ou uma poluição que deixou de acontecer ou que acontece com frequência. O que é uma poluição ativa? Por exemplo, se esse posto de gasolina está em operação com o seu reservatório vazando, e ele ainda está aqui, é uma poluição ativa. Agora, se o proprietário tirou este reservatório, detectou o vazamento, removeu o tanque de combustível e fez a troca, vai haver um resquício aqui, né, mas uma poluição que não está mais ativa. Ela vai ter o resquício de poluição, mas como foi sanado a causa do problema, não é mais uma poluição ativa. E pode ser também uma poluição recorrente. Ou seja, imaginem que o proprietário trocou seu tanque de combustível, mas ele não tem o hábito de fazer manutenções periódicas. Ou seja, daqui a 4, 5 anos, o tanque volta a vazar novamente. Então, aí seria uma poluição recorrente. De tempos em tempos, o proprietário, ele troca mais por uma força quando ele detecta o vazamento do que por uma situação periódica. Essas fontes de contaminação e de poluição, lembrando que nós estamos tratando até o momento os dois conceitos como sinônimos, elas podem ter durações também e intensidades variadas. Então, nós podemos ter contaminações agudas em curtos intervalos de tempo. O que quer dizer isso? Contaminação aguda, uma grande quantidade de um determinado poluente em um curto intervalo de tempo. Ou podemos ter contaminações da espécie crônica em longo intervalo de tempo, ou seja, pequenas quantidades de poluente, mais um período de exposição maior. Isso vai influenciar em diversos aspectos em relação ao meio ambiente. E ainda temos uma classificação muito usual, que são as fontes de contaminação ditas primárias e secundárias. As fontes de contaminação primárias são quando uma instalação ou material libera o contaminante para o meio impactado. E a secundária é quando o meio recebe a contaminação de outro meio anteriormente contaminado. Exemplo. Aqui, por exemplo, suponhamos que o solo seja contaminado pelo vazamento de combustível aqui. Então, aqui o solo foi contaminado. Então, é uma fonte primária. A instalação liberou o contaminante diretamente para o solo. Mas,
Quando a chuva incide, né, sobre esse derramamento aqui e carreia esse poluente para o lençol freático, para a água subterrânea, o poluente foi levado do solo para depois ir para a água subterrânea. Então, aí nós temos já uma fonte secundária, né, uma contaminação secundária, perdão. Contaminação primária seria o solo e contaminação secundária a água subterrânea. Exemplos aqui, então, né, distinção de fontes pontuais difusas. A fonte pontual, geralmente, ela é fácil de ser controlada, porque eu estou vendo o problema. Nesse caso, pode ser um tanque que está vazando, um posto de combustível. Então, eu estou vendo de onde está saindo o problema. Então, eu posso atuar sanando o problema, cortando o mal pela raiz, digamos assim. Então, a fonte pontual ocorre através do lançamento de uma substância química. Nesse caso, vocês estão vendo aí a remoção de tanques de armazenamento de combustível em péssimo estado de conservação. Então, aqui eu já resolvi a causa principal do problema. É claro que o solo ainda vai ter lá o contaminante que foi lançado, mas aqui, né, eu não tenho mais a situação de novos contaminantes sendo lançados no solo. E a poluição difusa, ela já é mais difícil de ser controlada, identificada, porque eu não sei de onde que ela vem, né? Na verdade, eu sei de onde que ela vem, mas não há um ponto específico. Então, ela vem de vários pontos e fica muito difícil de controlar. Geralmente, são ações mais descentralizadas para resolver esse problema. Então, como ela não apresenta um ponto específico de lançamento, eu tenho que atuar em várias frentes, ou através de uma forma mais globalizada ou regionalizada, tá? Um exemplo disso são as aplicações de insumos agrícolas, e podem ser pesticidas, fertilizantes, como a imagem abaixo mostra para a gente. Como ela é aplicada por uma área muito grande, fica difícil eu determinar soluções pontuais. As soluções também têm que ser difusas, elas também têm que ser descentralizadas nesse caso. Então, distinção aí para a gente ver fontes de contaminação do solo. Essa aqui, por exemplo, quando é uma indústria que está poluindo, ela é mais fácil, né, de ser remediada, e aí a gente vai ver esse conceito também, do que uma poluição dita difusa. É mais fácil trabalhar com isso aqui do que com a poluição difusa. E além disso, né, uma classificação adicional, nós temos fontes de poluição ditas naturais e fontes artificiais ou antrópicas, digamos assim. Ou seja, o próprio planeta, ele tem, né, mecanismos de produção de poluição natural do solo. Por exemplo, a erosão, que é um transporte de sedimentos, que na verdade é composto pelas atividades de remoção, transporte e deposição de sedimentos, é uma atividade de poluição, desculpem, perfeitamente natural. Nós estamos removendo partículas do solo, ou seja, é um processo de degradação, transportando por meio de um agente erosivo, que pode ser a água ou o vento, no caso do Brasil, e depositando em algum lugar. Geralmente, isso vai para os nossos rios, nossos cursos d'água, lagos, reservatórios, causando problemas depois em qualidade hídrica. Mas é um problema de poluição do solo perfeitamente natural. O que acontece é que o homem, ele pode intensificar o processo erosivo, por meio de uso e ocupação do solo feito de má forma, né? Obras que não conferem a devida proteção do solo. Isso vai aumentar a vulnerabilidade do solo, que pode aumentar o processo erosivo. Então, o homem pode intensificar isso. Os desastres naturais também são formas de poluição. E aí nós temos os terremotos e as enchentes, principalmente. As enchentes carregam grandes quantidades de material que podem levar à contaminação do solo. Se o curso d'água, por exemplo, estiver contaminado com matéria orgânica, isso vai ser passado para o solo também. Aí nós já estamos falando como que o homem influencia na contaminação, interfere também, né, ou intensifica os problemas de fontes naturais. E as próprias atividades vulcânicas, pessoal, são considerados, né, exemplos de poluição do solo perfeitamente natural.
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas como o vulcão entra em erupção, uma grande quantidade de cinzas é expelida para a atmosfera. Essas cinzas depois elas vão precipitar e cair sobre o solo. Então, fontes de poluição perfeitamente naturais. E, em contrapartida, nós temos também fontes antrópicas de poluição, que vão desde o armazenamento de resíduos, como vocês estão vendo aqui, que, se forem feitos de forma inadequada, vão contaminar o solo e a água subterrânea. A aplicação de insumos agrícolas, principalmente pesticidas e fertilizantes. As atividades de mineração, e aí entram não só a extração de minérios, mas as pedreiras, a extração de areia, que vão contaminar o solo. Toda essa atividade pode levar à contaminação de forma, inclusive, difusa ou até mesmo pontual. E também temos os incêndios florestais como formas de contaminação e alteração das propriedades do solo que podem se estender à água subterrânea. Algumas dessas atividades antrópicas podem intensificar aspectos de poluição natural, como a própria erosão e os desastres naturais que nós já falamos, certo? Bom, distinguindo esses tipos de poluição, como nós estamos falando, há uma grande preocupação nos aspectos de poluição do solo relacionados à atividade industrial. E no passado, e vou mostrar para vocês alguns exemplos, nós tivemos casos que são conhecidos na literatura de atividades industriais que levaram à contaminação do solo e principalmente de águas subterrâneas, que desencadearam processos de perturbação e distúrbios na saúde humanas com condições catastróficas. Isso levou as nossas autoridades, e quando eu digo nossas autoridades, eu não estou me referindo simplesmente a autoridades brasileiras, mas estou falando no contexto global, a repensar relações entre homem e meio ambiente e principalmente a repensar os processos produtivos e os processos industriais da época. Então, como que a gente trabalhava, né, quando eu digo a gente em termos de sociedade, como que as empresas produziam há anos atrás? Então, eu coloquei para vocês, antigamente, né, como que era o processo produtivo? O processo produtivo, ele segue basicamente essa linha aqui. Nós temos as matérias-primas, né? Vou chamar aqui de MP, matérias-primas. O processo produtivo, o processo industrial, e no final desse processo produtivo nós vamos ter o produto que é o interessante para a empresa, que é o que vai gerar. Então nós temos essa linha direta. Claro que o ideal seria que toda a matéria e energia, por meio do processo produtivo, se transformasse em produto. Se 100% disso virasse produto, tanto da matéria quanto da energia, nós não teríamos nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de perda, né? Então seria ótimo. Porém, isso aqui não acontece. O que nós temos é que uma parte do processo produtivo, ou uma parte da matéria-prima e energia, ela se perde no processo. E isso, né, que nós chamamos de perdas, vai gerar os nossos resíduos. Em termos de atividade industrial, esses resíduos podem ser resíduos sólidos, podem ser resíduos líquidos e podem ser resíduos atmosféricos. Todos eles são importantes para a poluição do solo. Tá? Então, há uma visão por parte das pessoas que, para a poluição do solo, seja importante a gente destacar apenas a poluição por resíduos sólidos, e não é. E se ocorrer um despejo de um efluente líquido no solo, ou se este sólido tiver umidade presente, mesmo ele sendo um resíduo sólido, a fração líquida também é importante. E a atmosfera também, né? O resíduo atmosférico, perdão, também é importante. Por quê? Se isto é lançado para a atmosfera, posteriormente isso pode retornar ao solo por meio de uma precipitação. A chuva, por exemplo, pode lavar esse material ou mesmo fazer com que este gás que foi lançado, ou esse material particulado, incorpore no solo.
Então, isto é importante. Mas veja que esse era o sistema de produção antigo. Vamos colocar aí lá no século XIX, né? Início do século XX. Tiramos matéria-prima e energia do meio ambiente, temos processo produtivo, né? Temos o nosso produto final, que vocês estão vendo aqui, e as nossas perdas e resíduos são feitas o que com eles? São dispostas no meio ambiente. E antigamente isso era feito de uma forma sem nenhum tipo de critério, o que vai levar, né, o que levou, na verdade, a alguns grandes acidentes ambientais. Esses acidentes ambientais, que nós já vamos comentar, levaram, né, a um repensar dessas atitudes, que é o fluxograma da direita, que eu chamei até de conceito em evolução, né, e é o conceito que nós utilizamos hoje. E foi o seguinte, olha, agora, já que nós não conseguimos transformar toda a matéria e energia em produto final, nós vamos ter perdas, os famosos resíduos, nós precisamos tratar estes resíduos. Então, a partir das perdas, sejam elas líquidas, gasosas ou sólidas, nós precisamos fazer um tratamento, e depois deste tratamento, estes resíduos, eles serão dispostos ao meio ambiente. Bom, com isso aqui, nós já minimizamos uma série de problemas relacionados à disposição de resíduos ao meio ambiente. No entanto, o que acontece? Os resíduos, eles continuam sendo um problema em termos de sua quantidade. Então, o que acontece? Os resíduos, eles continuam sendo gerados e a gente começa a ter problemas aqui de onde colocar esses resíduos. Estou fazendo tratamentos, os tratamentos são eficientes, mas onde que eu disponho esses resíduos? Isso passou a ser um problema do ponto de vista industrial. O que levou hoje, né, a partir de sucessivas evoluções, aos processos mais, digamos assim, evoluídos em relação a não só a disposição de resíduos, mas também ao processo industrial como um todo. Então, o processo produtivo continua sendo o mesmo. Matéria-prima, digamos assim, não o mesmo, mas vamos dizer assim, em linhas gerais, o mesmo passado. Matéria-prima, através do seu processo produtivo, ela vai virar um produto final, que é interessante porque é ele que vai gerar a receita, ou a maior parte da receita para a empresa. Como nós ainda não conseguimos, e dificilmente conseguiremos fazer com que toda a matéria e energia vire produto, nós vamos ter perdas. Essas perdas são os nossos resíduos. Aí entra um conceito importante, que é o conceito dos 3 R's, que é muito utilizado. Antes de trabalhar com já o tratamento, lembre-se que aqui, ó, na figura anterior, depois das perdas já havia um tratamento. Nós vamos trabalhar com os 3 R's. O que é o conceito dos 3 R's? O primeiro deles é a reciclagem. Na verdade, nem seria a reciclagem. Os 3 R's aqui, vou puxar um parêntese, aqui, seriam a redução, a reutilização, perdão, e a reciclagem. Esse seria o conceito dos 3 R's. Então, a primeira coisa que se faz quando você tem perdas em um processo produtivo eu consigo reduzir essas perdas? Ou seja, eu consigo melhorar o meu processo produtivo para minimizar a quantidade de resíduos? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, nós passamos para os 2 pontos, que é reutilizar esses resíduos ou mesmo reciclar esses resíduos. Quando eu reutilizo, eu pego o material e utilizo ele para o mesmo fim. Quando eu faço reciclagem, eu pego esse material e utilizo ele em um outro processo. Tá? Essa que é a diferença. Então, utilizando a metodologia dos 3 R's, o que eu faço? Eu estou minimizando a quantidade de resíduos que vão para o tratamento e, posteriormente, para a disposição final. Então, por exemplo, aqui, os 3 R's, eu fiz, né, a reciclagem de uma parcela dessas perdas, que aí pode ser reciclagem do resíduo sólido,
pode ser o reuso da água do efluente da indústria, pode ser o reuso do vapor da caldeira, na própria caldeira, para diminuir a quantidade de lenha, né, de material combustível, certo? E aí, ainda assim, pessoal, os 3R levantaram e demonstraram uma grande fonte de comercialização que seriam os produtos secundários. Hoje, por exemplo, você pode pegar o resíduo de uma empresa e comercializar ele para uma outra empresa. No passado, né, um exemplo clássico disso eram as siderúrgicas que tinham as escórias que ficavam no fundo dos fornos de fundição. Aquele resíduo ele era simplesmente estocado e algumas pessoas utilizavam aquilo para fazer aterramento e estradas. Essa escória de cearia, ela se mostrou extremamente importante para a indústria cimenteira. Então, hoje, este resíduo da indústria da cearia é utilizado para as indústrias cimenteiras como um produto. Então, o resíduo de uma indústria virou um produto secundário que é comercializado por outra. Um outro exemplo disso é o bagaço de cana. Hoje você pode utilizar o bagaço de cana também para a indústria cimenteira. Ou seja, o resíduo de uma indústria virou produto de outra. Isso entra nas etapas aqui de reutilização e reciclagem. Bom, partindo disso tudo, nós temos perdas. Aí sim, essas perdas, nós vamos para o tratamento dessas perdas, desses resíduos, ou seja, aquilo que eu não consigo reaproveitar na indústria, né, ou mesmo comercializá-lo como produto secundário, eu vou fazer o tratamento e vou ter lá no final o resíduo tratado, como vocês estão vendo aqui. E esse resíduo tratado no final, o que eu posso fazer com ele? Eu posso voltar com ele no processo. Em alguns casos, eu posso fazer isso. Um exemplo é a água de reuso. A indústria, por exemplo, tem o seu efluente lá, líquido, ela faz o tratamento desse efluente líquido e depois esse efluente líquido pode retornar ao processo, claro, dependendo do uso para o qual ele vai ser utilizado. Então, vejam que vou até limpar aqui para vocês terem uma visão, este é o nosso processo hoje, do que nós falamos pelo menos é o processo hoje mais avançado e até diria em forma resumida em relação ao manejo de resíduos da atividade industrial. Lembrando que quando a gente fala resíduos aqui, nós estamos falando tanto de aspectos